Olá, muito boa noite. Hoje já é dia 15 de agosto, gente, metade do mês de agosto e a data final para o registro ou para os registros das candidaturas às eleições. No caso da eleição à presidência da República, quase que aos 46, já do tempo já esticado da partida, foi escrita a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva como candidato à presidência e Fernando Haddad como vice. Questionamentos para o MP ou não, nós vamos falar um pouco sobre esta história. Ou seja, algumas manchetes são até bem pesadas com relação ao registro desta candidatura. Por aqui, o Rio Grande do Sul tem um número maior de benefícios cortados no INSS. E como este é um assunto que quase que semanalmente está nesta bancada, nós não vamos deixar passar assim batido. E entre as grandes atividades e os grandes personagens do nosso querido Gilmar Mendes, ele agora tem mais uma. Agora ele virou clínico também, clínico geral, porque ele disse que, e fiquei preocupada com isso, porque com a saúde a gente se preocupa sempre. Ele diz que delação é suscetível a infecções oportunistas. Eu achei mais uma pérola de Gilmar Mendes. O cara é bárbaro, né? Delações são suscetíveis a infecções oportunistas, doutor Ruxo. Pode isso? Podemos abrir com isso, é o que podemos, por todos favor. Os meus colegas aqui, já que iniciamos para cima. Mas não é muito obrigado. Não é uma boa maneira começar falando de Gilmar Mendes, né? Mas ele foi engraçado, né? Eu já queria que ele prescrevesse algum remédio para mim que eu tô com infecção. Ele foi fantástico. Na verdade, ele foi arquivado uma denúncia. Estava sendo votado se seria aceita a denúncia ou não, e por 3 votos a 1 não foi aceita. Embora a decisão não seja novidade, porque nós já havíamos noticiado na bancada aqui que a delação por si só, ela não se subsiste, ela não se mantém, né? E como neste caso havia só a delação do doleiro Youssef, né? Não conseguiu durante o inquérito trazer provas que justificassem aquela delação. Então, depois, em entrevista, ele largou essa pérola que a senhora nos narra aqui para mais uma. Para programa de humor, a piada pronta. Para o dicionário jurídico. Em relação à decisão propriamente dita, é uma decisão que não é surpresa e mantém aquilo que nós dizemos. E no qual eu concordo também, já me manifestei publicamente aqui, a delação, a testemunha, ela é a prostituta das provas, né? Ela vale, mas ela não pode valer por si só. Então, a delação da mesma maneira. Tem que vir documentos, e por isso houve inquérito. Para isso, tu podes pedir a prorrogação do próprio inquérito, se tu precisa prazo para trazer provas. Então, quando tu fica só em cima da delação, ela não subsiste como acusação. E acaba que o Instituto da Delação só vem comprovando com essas decisões que não cabe realmente que a delação seja aceita, se é em cima apenas da palavra daquele que está delatando, se os institutos jurídicos estão entendendo que além da palavra precisa de prova documental, e a gente vem noticiando isso mostra que a delação premiada não é o que o Gilmar Mendes está dizendo, né? Porque se a pessoa fala determinada coisa e não tem como provar com documentos, a história não vai para frente. Só vai para frente aquilo que realmente tem uma substância por trás. Mas ele né? É que assim, eu sempre procuro uma palavra para defini-lo, mas eu tenho medo de ofender alguém quando eu usar a palavra com ele, então eu prefiro deixar assim, não vou falar mais sobre isso. Marno Barcelos. Pois quando a última instância jurídica do país faz um tipo de comentário, o que a gente pode falar? Eu, simples mortal, um simples e velho homem do rádio e da televisão, posso dizer para vocês, durante todos esses anos. Aliás, durante todos esses anos, eu nunca senti tanta vergonha do nosso país como eu tenho sentido ultimamente. Como é que eu vou explicar para os meus netos, principalmente meu neto de 17 anos, que é arguto, que é muito inteligente o menino, quando ele faz esse tipo de pergunta, e daí, o que vai acontecer?
O que eu vou responder para o menino que sabe que eu sou um dos responsáveis por isso, porque eu votei muitos anos, porque eu elegi muitas pessoas, porque eu acreditei em muitas pessoas? Será que eu fui sábio o suficiente ou será que eu fui simplesmente um idiota para acreditar nas falácias, na televisão, no rádio, nos jornais, etc, etc, tudo isso? Eu não sei exatamente o que eu sou. Eu sou um brasileiro que acredita no país, mas cada dia que passa eu acredito menos nas instituições, porque elas são formadas por homens que não pensam no bem do Brasil, homens que não gostam do Brasil, homens que não sabem sequer o significado da palavra demofilia, que é amor pelo povo. Amor pelo povo, dona Magda, nenhum tem. Pelo menos a história nos mostra isso, claro, né? Nenhum claro. teve até hoje, só que uns têm mais raiva da gente do que os outros. E a gente, povo, e né? o senhor a gente vê pelos valores. O senhor Gilmar, o doutor Vitorino aqui no programa, quando o ministro Joaquim Barbosa fez aquele comentário, o senhor está destruindo a Suprema Corte Brasileira. E o doutor Joaquim Barbosa tinha absoluta razão. E há quanto tempo ele disse isso? 3 anos atrás. Gustavo Vitorino de blusa nova, hein, Fernandinho? Que bonita. Parece Mandar meu abraço para dona Marli. Olha aí, dona Marli, ficou bonitinho. O que você acha aqui, ó? Tô todo bacana. Bonitinho, não ficou bonito. Ficou... Não, o bonito é o modelo. A blusa deixou... Olha, ele foi sincero com a sua própria pessoa. E ontem, aqui no WhatsApp, a Cléo escreveu dizendo que estava com ciúmes da Marli. A Cléo é aquela senhora que deu um blusão. Que fez um Exatamente. blusão Maravilhoso também. Muito obrigado, dona Marli. Cléo, muito obrigado também. Vocês jamais serão esquecidas pelo carinho e pela gentileza. Muito obrigado. Quanto ao Gilmar Mendes, eu diria o seguinte, ele está preparando o terreno para fazer mais lambança. Vocês acreditam que uma delação premiada de um doleiro não é acompanhada de comprovante de depósito, repasses para contas numeradas no exterior? São das visitas, né? O seu Gilmar Mendes dizer que foi uma delação premiada sem provas, ainda mais o Rousseff fez que é malandro, um doleiro antigo, operou para 1000 políticos, tirou dinheiro do país como pouca gente tirou. Agora o Rousseff resolveu entregar e, claro, entregou até aqui, ó, comprou. O seu Gilmar Mendes deve ter olhado e disse assim, isso aqui não é prova. Comprovante de remessa para o exterior com autenticação bancária, tudo não é prova. Dizer o quê? Seu Gilmar Mendes, o seu discurso pode ser muito bacana para aqueles que não conhecem um pinguinho dos meandros da justiça. Mas para quem tem um mínimo de sensibilidade, a gente sabe para onde o senhor está indo, o que o senhor está querendo fazer. Falar indo, tu acha que o Gilmar Mendes vai para o inferno quando ele morrer? Não sei. Não vai ser aceito. Pode ser. Mas eu acho que eu gostaria que ele fosse pro inferno. A história do inferno... Se ele vai, eu não sei, mas se for, não vai sozinho. Vai turma com ele. Vai levar um monte de gente. O inferno não será mais o mesmo. O inferno não será mais o mesmo. Alice. Há 46 anos, sem interrupção, Gramado é a principal vitrine do cinema no Brasil. E o Festival de Cinema de Gramado começa nesta quinta-feira, tem o lançamento oficial na sexta e o evento vai até o dia 25 de agosto. E um dos grandes destaques é o longa Benzinho, que vai ser exibido no sábado, que tem no elenco a maravilhosa Adriana Esteves e tem na direção, o diretor do filme é o Gustavo Pizzi. Esse filme ele foi rodado no Rio de Janeiro e ele conta a história de uma família em que o filho mais velho foi convidado para jogar handball na Alemanha e aí a mãe tem que lidar com isso, que ela não quer que ele vá, enfim. Então fica a dica e toda a programação completa do Festival de Gramado pode ser acessada no site festivaldegramado.net. Muito bem. Festival de Gramado, falam do Festival de Gramado, ele vai muito bem, obrigado, né? Continua sendo o maior festival de cinema do Brasil, o mais respeitado, o mais querido por todos. E sempre tem um que fala mal, porque não é mais o mesmo, que não sei o quê. Chicão mesmo já disse aqui, ó, tem 1000 festas paralelas, continua sendo um festival efervescente. Então, sabe, Vitorino, desculpa, mas eu acho que eu entendo o que tu queres dizer, mas eu vou te dizer bem, eu não sou saudosista, tá? Mas eu vou te dizer que
lá no tempo do Guaíba Feminina, quando eu fazia a cobertura do Festival de Cinema de Gramado, a gente falava mais de cinema, a gente falava mais de artista, a gente tinha mais qualidade. Hoje é só festa. Isso é verdade. Hoje é só festa, e festa para as pessoas que não são do cinema. Magda, porque as pessoas que são do cinema, elas não querem entrar nessas festas. A qualidade deles é boa. Mas eu quero tratar a coisa como um business. Tá bom, mudou o perfil do festival, certo? Mas seria melhor se ele fosse em Maringá, no Paraná? Ou se ele fosse em Volta Redonda, no Rio de Janeiro? Eu prefiro que ele seja aqui e que nos promova. Pois é, mas ele tem... Essa edição teve tem uma ronha nessa... Não, teve um que veio edição. até a Xuxa. Não. Tem um problema nesse negócio aí. Tem um Desculpe, problema dona Magda, mas esse termo aí eu não conhecia. Uma ronha. Tem uma ronha no festival. Eu posso falar disso aí, porque eu fiquei 10 anos cobrindo o Festival de Cinema de Gramado, alguns anos aqui para Pampa. A Pampa tinha a casa da Pampa no Festival de Cinema, inclusive a Rádio Pampa mandava boletins de 1 hora sobre artistas, filmes, tudo, e gravando o meu programa na madrugada. Hoje, os veículos de comunicação aqui do Rio Grande do Sul, eles meio que viraram as costas pro Festival de Cinema de Gramado. Sabe por quê? Todo mundo quer saber o line-up dos DJ. Quem vai ser o cara que vai tocar na Carpevita, na festa do Red Carpet. Isso é uma realidade, é o nosso maior evento. E outra coisa... Concordo com o Gustavo, só que é diferente. E aqui amanhã, em Porto Alegre, vai ter um grande evento, que é o Festival dos Orixás, que o Pai Paulinho está levando 4.000 fitas para benzer as pessoas que vão no mercado público. Eu acho uma coisa fantástica, num mundo tão materialista, alguém se preocupar em fazer sem custo nenhum, de gratuito, o bem dos outros. Eu acho legal isso aí. Se tu não te importa, eu vou melhorar um pouquinho a tua informação, tá? Na verdade, amanhã, nesta quinta-feira, é dia de São Lázaro e São Roque, tá? Que na religião dele chama Obaluaê, que a gente já ouviu falar muito em músicas de baiano, que tem uma que tem esse refrão. Pois justamente isso que o Chicão tá falando, e aí o Júlio mandou para mim também, Chicão, porque ele disse que tu que tá gripado e eu que tô com tosse, deveríamos ir amanhã lá no mercado público, mercado público, naquela área central. O doutor Paulo Guimarães vai de BMW com motorista. De BMW com motorista. Me atrapalha, Guri. Amanhã, durante todo o dia, o Pai Paulinho vai estar lá com toda sua equipe, porque esses orixás são o orixá da saúde. É com esse sentido que ele vai estar lá com toda a equipe dele, dando bênção, distribuindo fitas, enfim. É amanhã, dia de São Lázaro e São Roque, tá? Dona Magda, já que estamos falando em saúde, vamos falar das melhores cidades para se viver no mundo. Saiu um ranking e eu fui avidamente procurar para ver onde poderiam terminar meus dias, já que é uma escolha mundial. Não, Rio Grande do Sul não entrou nem na pesquisa, não nos incluíram. Na verdade, se consultaram 140 cidades, São Paulo ficou em 88 e Rio de Janeiro ficou em 93. Mas o que chama muito a atenção é que entre as 5 melhores cidades do mundo para se viver, 3 são da Austrália. A ordem a primeira é Áustria, né? Viena, Melbourne, Austrália, Osaka, Japão, Calgary, Canadá, Sydney, Austrália. Mas é Melbourne, na Austrália, né? Melbourne. Então, impressiona essa coisa. São levados em consideração 140 itens. E São Paulo e Rio melhoraram 2 itens na classificação por causa da estabilidade, não de segurança, mas da estabilidade política. Como nós não temos atentados aqui, questão de terrorismo, mas passa por todos aqueles critérios de saúde, educação, todos os itens que compõem uma qualidade de vida. Barcelona não aparece? Barcelona não aparece. Será que esse ranking foi feito por alguma agência australiana? Pois é, estranho. Lá você vai ver canguru. Eu acho, assim, uma coisa, né, que o Russell estava falando, não tem terrorismo. Terrorismo tem no Brasil, né? O que é Brasília? O que é a Câmara? O que é o Congresso? Não, terrorismo é terrorismo. Eles só não estão jogando bomba assim, pá, na cara da gente. É só para não entender que eles falam em terrorismo. Não estourou nenhuma bomba aqui de atentado. Dessas coisas. Estoura bomba todo dia, né? Continuo achando que nós temos o pior terrorismo aqui. Aquele que a gente não está conseguindo combater. Magda, e como o Ruschel falou da Austrália, eu só queria dar uma dica que nessa quinta-feira vai ter a mostra LAI, Intercâmbio na Austrália. Vão ter
11 representantes de universidades, os órgãos governamentais australianos também vão estar lá. Eles vão conversar com o pessoal que tiver interesse numa vivência, então, no país. Vai ser nessa quinta, das 5 da tarde até as 9 da noite. Tem entrada franca. E quem tiver interesse, daí tem que fazer a sua inscrição no site lae-edu.com.br. Só para que frisem, o primeiro lugar é Viena, Áustria, né? E depois... Me surpreende a ausência das capitais escandinavas. Porque todos os estudos indicam que o melhor IDH do mundo estão nos países da Escandinávia. Dinamarca, Noruega, Suécia, né? Verdade. Aqueles países me causam surpresa. Eu imaginei que essas cidades estariam liderando esse ranking. Mas... Senhor Augusto, quando o senhor for a Viena, o senhor se hospede no Hotel Imperial. Fica próximo ao Danúbio. Antes venda o seu carro para pagar. Uma diária. Acho que vai ter que vender a moto junto. O carro dele só não vai dar. Até poderá servir só o carro, mas ele só vai, ele não volta. Vai ficar lá de eterno e sem verba no bolso. 3 anos depois da lei das domésticas, saíram alguns dados, o IBGE publicou alguns dados, eu acho que vai interessar a Roberta, porque é bem na área, né, do direito do trabalho, da justiça do trabalho, que mostra que cerca de 66% das pessoas que trabalham como domésticas ou domésticos, enfim, não têm carteira assinada. Esses dados foram divulgados e as justificativas são a falta de dinheiro das pessoas, né, ao empregar uma pessoa e todo o custo que se tem, e também a legislação em si desses últimas e as últimas coisas que tem que se pagar e tal. Então, as duas coisas, a crise econômica mais a nova legislação faz com que 66% das pessoas não tenham carteira assinada que trabalham como domésticas aqui no nosso estado. Eu avisei, não se faz demagogia na economia, não se faz demagogia na legislação. Exatamente. Eu avisei. Piorou, né? Tiro no pé. Tiro no pé. O que ela disse, Roberta, é de que de cada 3 empregadas domésticas, só uma tem carteira assinada. Sim, e na verdade... 7 em cada 10 não tem. No ano que a legislação das domésticas foi implementada, 3, 4 meses depois, já se tinham dados de que havia já uma grande quantidade de pessoas sendo demitidas e sem nenhum tipo de condição de ser inserido em outros trabalhos, porque a gente já vive uma sociedade onde o desemprego está enorme. Então, é a velha história. Quando se faz uma legislação muito engessada, com muitos detalhes, ela naturalmente já propicia, isso são pesquisas que comprovam, o desemprego. Quanto mais há livre negociação, mais há possibilidade de haver emprego, enfim. Mas o que aconteceu nesse caso em especial? Quando a gente fala do setor doméstico, a empregada doméstica, o empregado doméstico, ele está muito na nossa intimidade. E está sendo muito complicado as famílias entenderem como é que elas vão oferecer, por exemplo, intervalo. Como é que elas vão formalizar um cartão ponto dentro da sua casa? Porque, na realidade, esses profissionais, eles têm todo um perfil diferenciado. Eles entram nos lares das pessoas, eles estão inseridos na intimidade da gente. E eles são fundamentais, né? Então, assim, há necessidade, sim, de valorizar o emprego doméstico, mas deveria haver maior possibilidade de negociação, que é o que a nova legislação trabalhista está proporcionando para novos contratos, né? Então, realmente fica o alerta. A Roberta é educada, não quer dizer, eu sou mais educado, eu posso dizer, a lei é uma porcaria. Eu também acho. Fizeram uma lambança, desempregaram milhares de pessoas. Para variar, é feita por quem não tem empregado, não sabe quanto é que não custa, trabalha, não trabalha. Dinheiro público é feito por quem nem sabe quanto custa uma empregada. Sabe, ou seja, as pessoas perderam a gente avisou mesmo, aqui, sim. a gente avisou, esse negócio vai dar na trave. Porque, olha aqui, ó, os Estados Unidos não tem fundo de garantia, não tem 13º salário. É isso aí. No Uruguai não tem isso. O salário lá é pago por hora trabalhada. Claro. Trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganha. Não tem essas bobagens, esses penduricários que tem aqui. Um funcionário custa para um patrão lá 8%, que é um impostinho residual, uma bobagem. E todo mundo quer ir para lá, porque lá
Na crise eles têm emprego. Na crise eles têm emprego. Eu gostaria, nesse sentido, de chamar a atenção que a nova legislação, tá, que passou a entrar em vigor em 11 de novembro do ano passado, tem algumas características que são fantásticas. Ela peca na área processual. Então, para os operadores do direito, para os advogados, juízes, promotores, nós estamos nos havendo com situações muito peculiares e complicadas, porque elas são, às vezes, inconstitucionais. Mas no que diz respeito às contratações, ao dia a dia de vocês, que são empresas, que são empregados, ela está favorecendo. Por exemplo, existe nos Estados Unidos, há 80 anos, a figura do contrato intermitente. O que é aquilo? Se eu sou um garçom e eu quero trabalhar só em alguns restaurantes quando há maior demanda nesses restaurantes, eu posso fazer, por exemplo, contrato com vários restaurantes, ao mesmo tempo, com carteira assinada, com todas as garantias da carteira assinada. E eu só recebo pelas horas que eu trabalhei, nos dias que eu trabalhei, né? Então, e do ponto de vista do empresário, é fantástico, porque, por exemplo, tu podes manter na tua empresa um número adequado de funcionários numa determinada época e na alta temporada do teu negócio, tu contrata esses trabalhadores e tu vais pagar. Há controvérsias, doutora. Só tem que ver, Roberta, se a justiça vai recepcionar. Eu quero comentar assim, ó, aqui nós estamos só trazendo debates, não é aula de direito do trabalho. Não, mas é que daqui a pouco a gente confunde. Porque eu quero chamar a atenção. Teletrabalho é outro aspecto que a nova lei também trouxe, e esses contratos intermitentes, mas sem dúvida. A gente tem que chamar atenção, e tem muita gente, agora eu vou usar um termo assim, metendo pau na nova lei. Ela só tem quase um ano, ainda não tem nem um ano. E no nosso dia a dia, tá, por experiências, as leis precisam de um pouco mais de tempo para surtir o efeito desejado, quando ela é uma normatização no nível que foi essa nova legislação trabalhista. Tá, mas Roberta, olha bem, a coisa se complica quando a própria Justiça do Trabalho diz que não vai cumprir a lei. É verdade. Sim. Os juízes disseram, não, nós vamos dar nossa interpretação. Ou seja, eles vão legislar. Sim, e assim, ó, e nesse sentido, o que aconteceu? Existem algumas normativas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que proíbe, inclusive, a manifestação dos próprios tribunais superiores. Então, assim, ó, em nível processual, ela é bem complicada. Bom, vamos tentar não complicar mais ainda a nossa vida. A justiça do trabalho, acabaram com o imposto sindical. Eu vejo isso porque o patrão diz uma coisa, o empregado diz outra, o empregado é orientado de um jeito, o patrão não faz. E não existe um emprego. Acabaram com o imposto sindical. Uma semana depois fizeram uma interpretação de que os acordos coletivos poderiam representar não sei o quê, e não exigiria mais a participação individual. A tal de contribuição assistencial continua sendo cobrada compulsoriamente aí e falando existe do trabalho e justiça do trabalho, tá tudo só um detalhe, existe o emprego informal, aumentou muito o emprego informal, né, que são as faxineiras, a livre negociação, vai menos dias por semana, porque as pessoas não têm condições realmente de arcar com esse custo. As pessoas fizeram muitos cortes durante esses anos. Um deles teve que ser realmente essa contratação diária das pessoas das novelas. O Gustavo, do auxiliar do Gustavo, largou ele. Foi pegar uma que pagasse melhor. Ela fez um corte no... Ela fez um corte no patrão. Não, esse não, fora dessa operação. Fora dessa operação. Tá muito... Foi demitido pela secretária. Ele pedia dinheiro emprestado para empregado. Como é que é, Ju? Pedia dinheiro emprestado para empregado. É mesmo, Mabi? Eu vi. Fazia vários. Ele pedia dinheiro emprestado da passagem, aí dava para ela o dinheiro da passagem, aí não deu, né? Não, mas é verdade, isso aí acaba se transformando numa grande confusão. Só gostaria de trazer um dado importante sobre desemprego. Nos últimos 12 meses, foram extintos mais de 3 mil postos de trabalho de executivos, gerentes e diretores. Então, até os cargos de confiança, até os grandes postos... Sim, também... os mais altos salários, né? Exatamente, né? E o grande empregador no nosso país são os micro e pequenos
empresários. Que não estão sendo lembrados, que não estão tendo incentivo. Eu tenho um caso de um rapaz que tinha uma vulcanizadora na Zona Norte, não vou entrar mais em detalhes, mas ele tinha uma vulcanizadora, coisa e tal lá. Teve um rapaz que trabalhou para ele 3, 4 meses lá, entrou na justiça, ele fechou a vulcanizadora. O cara teve que dar as máquinas pro garoto lá. Quer dizer, sabe, tudo está errado. Falando de desemprego, vou pegar o gancho da Roberta. A Editora Abril hoje entrou com pedido de recuperação judicial. O que era previsto a partir da demissão de centenas de jornalistas na semana passada, a retirada da circulação de algumas publicações, enfim. Era mais ou menos previsto, a gente não podia dizer, mas sabia que era uma questão de tempo. O dado estatístico que eu quero dar é que o índice de empresas que sobrevivem, Ruschel, a uma recuperação judicial é muito pequeno. É muito pequeno. O juiz determina um gestor, o juiz passa a decidir sobre tudo na empresa e o grupo de gestores da empresa tem que se reportar até para ir ao banheiro à justiça. E esse é o primeiro passo para uma empresa de recuperação judicial se acabar. Eu sou pessimista em relação à Editora Abril. Que pena. Muito mais pelos dados estatísticos. Agora é uma pena. Tem gente comemorando porque acabamos com a revista Veja. Que horror. Na verdade, o instrumento da recuperação judicial, ele é um instrumento mais moderno ao que se estudou de tentar salvar as empresas, mas se lida sempre com problema. Lógico, quem está em recuperação judicial é que está com muito problema. Mas o que mais me assusta, Gustavo, é que uma recuperação judicial acaba provocando dezenas de pequenas falências, porque os pequenos fornecedores desta grande empresa é quem não receberão os seus créditos e elas sim não terão força. É uma quebradeira. Exatamente. Então é o dominó, não é ela fazer uma recuperação judicial com profissionais competentes que talvez ela possa vir a receber uma injeção de capital. Mas aquele pequeno que fornecia papel, ou que fornecia maquinário, as prestadoras de serviços terceirizados, que não irão receber, talvez não sobrevivam. Falando em patrões e falando em coisas, vamos falar de coisas boas. A Rede Plaza de hotéis completou 60 anos agora. E recebeu uma homenagem muito especial na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. Hoje eu estive lá no Plaza São Rafael por ocasião do lançamento. Não é exatamente um lançamento, ele já fez esse encontro lá na Fiergs, onde ele teve uma participação muito grande, e hoje ele fez com alguns amigos da imprensa o lançamento e a entrega do seu livro. Estou falando de Paulo Velhinho. Aquele homem que lá nos tempos idos foi quem trouxe Springer para nós aqui. Admiral. A Springer Admiral, que fez uma história, tem uma história nesse nosso estado muito grande, também nas indústrias. Ele sempre foi um homem que dizia que as coisas, elas poderão não estar aqui, elas poderão estar num outro lugar. Nós temos que ir lá para aprender e trazer para cá. E que foi isso que ele fez a vida inteira. E hoje, nos seus 91 anos, ele lança este livro, Paulo Velhinho, o realizador de um sonho chamado Springer. Mas emocionante foi tomar café da manhã com ele hoje, com todas as histórias, ouvir dele assim, o agradecimento para 80% dos jornalistas que ali estavam, porque colaboraram ao longo da vida dele. Não era eu sou recente na história, então assim, muitos jornalistas, e ele com toda essa sabedoria dele, com todo esse carinho, e obviamente que um livro todo concebido pelo Mário Santi, que é um Desante, né, que é um grande jornalista também. Esse livro do Dr. Paulo Velhinho foi encantador. E lá eu conversei com o Valdir De Witt, que trabalha tantos anos lá no Plaza. Hoje ele é o responsável pela área dos eventos sociais lá no Plaza. Qualquer contratação é lá, já que eles agora tudo se concentra no Plaza, na Rede Plaza, porque eles não têm mais, entregaram o centro de eventos São José para a paróquia, né? E eles hoje comentando comigo que tinha sido muito emocionante a homenagem a esse
toda essa vida, mais de meio século da hotelaria desta empresa que sempre foi familiar. Dona Magda, e o doutor Paulo Velhinho, uma das figuras mais amorosas que eu conheci. Uma humildade, um homem com conhecimento tão profundo e tão humilde, tão simples. Ele é uma pessoa amorosíssima, um homem ciente da sua qualificação, da sua qualidade como ser humano. Então, todo homem ciente da sua qualidade como ser humano, ele demonstra a sua superioridade naquela fragilidade que é bem tratar os outros. Fragilidade no bom sentido, é claro, ele né? dizia, É maravilhoso. se orgulhava de sempre ter contado a verdade com os jornalistas, nunca enganou ninguém, sabe? Foi uma coisa muito bonita. Tem uma afirmação que foi dada pelo Prêmio Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marques, uma vez, quando ele disse: a vida é a que a gente viveu. Não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda. E como recorda para contá-la. E aí ele diz: a vida recordada é a de Paulo Darrigo Velhinho, gaúcho de Caxias do Sul, nascido no mesmo ano deste escritor e que foi capaz de transformar uma oficina de refrigeração em uma grande empresa chamada Springer Admiral. Springer, né? Depois foi... Eu quero contar uma passagem, ela é histórica, para que possam entender. Os mais jovens têm dificuldade de compreender, porque nós hoje vivemos num modernismo. Hoje, ter acesso a televisões modernas, ar-condicionado, telefones, né? Mas quem viveu a época que, por exemplo, ter um telefone, ter um televisor mais qualificado era muito difícil. Estamos falando de 4, 5 décadas atrás. E eles lançaram uma coisa extraordinária. Ter ar-condicionado olha, tu tem ar-condicionado, dava um prestígio com o mulherio, que era um troço impressionante. E pode te dar até hoje, hein? O ar-condicionado. Hoje tá difícil pagar a conta da energia, do ar ligado. Mas assim, e eles lançaram, Dona Magda, uma coisa que revolucionou naquela importância. Era o consórcio de ar-condicionado. Em 60 meses, tu comprava os ar-condicionados. Veja o tamanho, o valor desse bem, parecer um consórcio dos moldes tradicionais. Todos os meses, um por sorteio, um por lance, e em 60 meses. E todas essas ideias ele trouxe de fora. Ele disse assim, o número de viagens que eu fazia, se já existisse a história das milhas, o número de viagens, porque ele disse assim, a gente tem que ir lá fora buscar as coisas e trazer para cá, trazer as ideias, trazer os exemplos, entendeu? É uma inversão de coisas, entendeu? E as nossas empresas estão saindo daqui para os outros lugares. A palavra nunca não existe para um visionário. Mas olha, foram horas de muito prazer ao lado do Dr. Paulo Velhinho. Opinião dos nossos telespectadores aqui no WhatsApp. Bobagem, nobres colegas. A reforma foi péssima. Amanhã tenho que acompanhar um cliente meu para garantir que ele receba as verbas rescisórias, já que não precisa mais ir ao sindicato. Pois é, lembro que a reforma iria aumentar o número de vagas de trabalho. Também o Antônio de Canoa se manifesta dizendo: minha esposa trabalhou anos como doméstica e agora está com os 2 braços destruídos. Ela é igual a qualquer trabalhador normal e deve ter direitos iguais. Quem não pode pagar, que não contrate. Por fim, boa noite. Poderiam repetir o nome da mostra que vai ter sobre a Austrália e qual o site que deve ser feita a inscrição? Grato, obrigado. Perguntei o nome, mas não deu tempo aqui ainda da pessoa responder. É a mostra LAE, Intercâmbio na Austrália. E o site é www.lae-edu.com.br. Lembrando que tem entrada franca, só tem que se inscrever. Só me explica, porque eu, se estivesse chovendo, não saberia. É LAE. LAE. L-A-E. Isso. Não é lá em inglês, que é mentira. Tá lá, ó. www.lae.edu.com.br. Isso. Tá, porque eu também, na hora, não tinha... Lembrei do filme True Lies. Eu só queria fazer um comentário rápido, porque a Austrália é muito visada pelos jovens no intercâmbio e, inclusive, de fazer estágios lá. E agora, casando com a notícia aqui de ser um país, né, com boa qualidade de vida, talvez seja esse aí o atrativo dos jovens também, né? A Austrália é atípica sob todos os aspectos, né? A fauna e a flora é diferenciada do resto do planeta.
planeta, né? Eles têm a formação britânica, eles pertencem ao reino, né? O reino da Inglaterra. Mas e eles têm um clima parecido com o nosso também, né? Os australianos. É sempre bom. É sempre bom. É sempre bom. Tem um quê do Brasil no primeiro mundo. A Austrália é curiosa porque a Austrália tem uma população que não condiz com a sua área geográfica. Porque a região que se chama de Outback, que é a parte de dentro, né? A Austrália é muito habitada no litoral, mas a parte de dentro é absolutamente deserta. Onde tem aqueles crocodilos de 7 metros, é a região do Outback. E eles têm muita dificuldade de habitar, de desenvolver essa região, porque é uma região de clima absolutamente atípico. Por isso que saiu o filme com o Crocodilo Dundee. Aquilo tem filmes que retratam a Austrália. Responde para ele, Gustavo. De uma forma melhor, que é o filme de nome Austrália, da Nicole Kidman e Hugh Jackman, que são 2 atores australianos, né? Que mostram um pouco da região do Outback, a criação de gado, Ruxo. A Austrália é uma grande produtora de carne bovina. E esse tipo de evento ele é muito bom para quem tem interesse de ir para lá para tirar dúvidas sobre a aplicação de visto, por exemplo, né? A única coisa que eu não recomendo é tentarem falar inglês com o australiano. É difícil. É macarrônico, né? Não é. A acentuação deles é completamente diferente. Se a gente acha que o do britânico pro americano... Aqui, ó, o Dr. Ruxa, que é o nosso cantor aqui, tenta cantar uma música do grupo Man at Work pra você ver. Mas o Dr. Ruxa canta em... Canta, mas a formação dos Bee Gees foi lá. Canta até música. Magda, eu fiz todo o cultural que era britânico. Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, não. Isso. O Dr. Ruxa fala fluentemente inglês. Dona Magda, eu quero fazer um agradecimento a todas as pessoas que me ligam todos os dias para a Rádio Pampa, mas especialmente para as pessoas que me presenteiam com livros fantásticos que eu guardo. Muitos eu leio, porque eu estou com uma pilha de livros lá mais alta que eu, mas todos estão sendo lidos. E eu ontem recebi esse livro que eu vou mostrar agora do nosso amigo Ari Silva Neto, me chamando aqui de O Cara. Tu é o cara? O Cara. Esse cara sou eu. O professor Hattab fez esse livro sobre a genealogia da moral do Nietzsche. É um dos livros mais importantes. Parou? Na hora da cara do Gustavo lá. Desculpe, seu Mário. Quietas todas. Eu nunca interrompo o senhor Ruxa. E ele com essa... Com essa desculpa de me defender do senhor Vitorino, ele bota o bedelho. Bedelho em tudo que eu falo. Não defendo mais. Eu quero anunciar publicamente que não defendo mais o Mário das organizações do Vitorino. O professor Hattab fez um comentário a respeito da obra do Nietzsche realmente sensacional, além do bem e do mal. E ele diz o seguinte: e se o oposto fosse verdade? E se uma característica regressiva atraísse o homem bom algo como um perigo, uma sedução, um veneno, um narcótico, de forma que o presente vivesse como é que está escrito ali? A custa do futuro. Quer dizer, o futuro, tudo que acontece com o cidadão seria o próprio futuro. E realmente é fantástico o comentário, essa frase do Nietzsche. E as pessoas que lerem esse livro, eu não li, eu li apenas algumas páginas, 50 páginas hoje, mas quero dizer para vocês que é fantástico, porque faz esse professor de uma grande universidade americana, faz um comentário perfeito a respeito do senhor Nietzsche. Pode falar, Vitorino, eu não vou mais defender o Mário. Eu não vou mais defender o Mário. Eu não defendo mais. O Nietzsche já é chato. Aí vem um cara escrever sobre a ginecologia do Gino. Parou, não é ginecologia, guri. Bem feito. Genealogia. Qual é a sua origem, senhor Vitorino? Ele não sabe. Não sou de origem desconhecida, tá na certidão dele. Na certidão dele tá de origem desconhecida. Faz pergunta difícil essa hora. Não. Agora, chega. Vamos lá, vamos falar de uma coisa séria. Eu não consigo falar. Perfeitamente, papai. Olha Ainda aqui. bem. Calem a boca, os dois. Chegou? Show? Vamos falar de uma coisa boa, de confiança. Olha, não dá hoje tá difícil. Vou falar de uma coisa boa, de confiança, é a ótica, é a Center Ótica. Você tem da sua confiança, nós aqui todos temos, que é a Center Ótica, que está
com óculos, armações lindas, maravilhosas. A Carla está mostrando alguns, eu tenho outros aqui, masculinos, femininos. Mas o que é muito importante é que ainda hoje a Center Ótica está com aquela promoção onde você vai lá, faz um óculos, paga com as lentes Varilux, paga aquela lente e ganha um jogo de presente, entendeu? Então você paga um e ganha 2. Você entra lá para fazer um óculos, você sai com 2, pagando só um par de lentes da Varilux. Center Ótica, que fica no centro Mãe de Deus Center, ali perto da Carlos Gomes. Não vai no lugar errado, porque tem 2, né? O que eu estou falando é o da Carlos Gomes. Tem estacionamento no subsolo e você indo lá, aproveita ainda. Olha que o dólar está aumentando. Temos falado sobre isso aqui. E o preço das lentes variam de acordo com o preço do dólar, você sabe, né? Então, qual é a boa hoje lá na Center Ótica? Pague um par de lentes Varilux e o outro você ganha de grátis. Olha aqui, ó, óculos, sugestão de óculos de grau masculinos, eu acho. A Carla e eu achamos que esse aqui fica bem para um rapaz, esse aqui também, né, Carla? Esses aqui já são para as meninas, que não estão com esse material que a Carla e eu estamos. Eu, particularmente, estou usando no óculos, né? Esse aqui é maravilhoso. E mais este aqui, ó. Esse aqui... É porque é importante também... Olha aqui o óculos, olha a lateral desse óculos. Pop, né? Bem pop. Ai, maravilhoso. O que tu ia falar, Carla? Não, eu acho bem importante que as pessoas só pensam no óculos de sol ou de sombra, enfim, quando chega o verão. E não, é importante no inverno também e dá todo um charme especial. Sempre. Ou um óculos maravilhoso. E você não precisa fazer nada. Taca um óculos, bota um gloss, vai porque você vai agradar. Tudo na Center Ótica, ali no Mãe de Deus Center da Carlos Gomes, não esqueça. Ô Magda, isso é interessante, eu quero pegar um gancho daí, mandar um abraço para o André Roncato, do Sindióptica, porque as operações que a polícia tem feito, o Ministério da Saúde entrou na fiscalização, a Anvisa, está todo mundo de mãos dadas. Ruschel, é assustador a quantidade de óculos de plástico vagabundo, coisa que vem do exterior, sabe lá de onde, que é vendido na rua com a lente muito ruim, sem proteção. E o que é pior, tem comércio, não são as óticas, porque as óticas são fiscalizadas. O próprio Sindiótica fiscaliza. Tem um nome exato, são fiscalizadas. Então, você não vai achar nada falsificado, porcaria em óticas. Na Sindiótica, ou seja, em outras óticas qualquer. E o André Roncato diz, Gustavo, é assustador a quantidade de porcarias que vendem. Eles não fazem nem teste, porque são lentes que tu tira, pega a lente assim... poliéster, polietileno, vagabundo de má qualidade, que quebra, dobra. Imagina você no sol com aquilo fazendo sombra no teu olho. Não tem proteção. Dando a ilusão pro olho de que... Um belo conselho que o doutor Roncato nos deu no teu programa, lá no teu prestigiado programa, todos os verões, há mais de 10 verões, todos os sábados. Isso. É lá todos os sábados. No estúdio da Pampa. Fala direito que não vai pagar tudo. Isso, a base de operações é na Praia do Barco e o programa O programa é da Rádio Pampa. Vamos falar agora, tem que falar, né? Vamos parar de bobagem. Vamos falar o que tem que falar, da Rádio Pampa. Viu, dona Magda? Um conselho extremamente importante. Às vezes tu tá usando um óculos há muito tempo, não te dava conta disso. E as óticas têm um aparelhinho que tu pode chegar lá e gratuitamente pedir, olha, me dá uma olhada se essa lente aqui, ela tem a proteção. Então eu sugiro aqueles que têm óculos há muito tempo, estão na dúvida se compraram, não se lembram da procedência ou não se preocupou com isso quando comprou, vai em qualquer ótica e faça o teste para ter a certeza de que está com um óculos que realmente te proteja os olhos. Não adianta nunca aquela história de que comprei em Paris. Paris também tem porcaria. Tem chinesinho lá. Não, mas em qualquer lugar tem porcaria. Qualquer lugar tem porcaria. Então, quer comprar com segurança, entra numa ótica autorizada, porque são fiscalizadas. Normalmente elas são estabelecidas, né? Tem nota fiscal, tem tudo isso. Sempre há diferença. Fala, Roberto. Eu gostaria de mandar um abraço para o presidente do LIDE do Rio Grande do Sul, o Eduardo Fernandes, que nesta manhã recebeu empresários, os membros associados do LIDE, que é uma organização de empresários, e eles estão fazendo um evento muito interessante que chama Café com o Piratini, onde em cada encontro a gente conversa com um dos candidatos ao governo do estado.
foi um momento muito importante, né, que fomentou um maior conhecimento da parte do empresariado das colocações de alguns desses candidatos. E o LIDE lançou também, aproveito para mostrar, a revista... aqui, tá certo? Isso. Só segura, fica segura ela aí. Aqui. Isso aí, assim tá bom. Que também traz aqui o presidente do Banco Central, enfim, é uma revista onde tem bastante informação que interessa. Então, eu sugiro a todos que conheçam o LIDE e os empresários que têm interesse, é realmente uma organização muito especial. E tem o LIDE Mulher, onde a minha querida amiga Roberta Jalfim, a minha querida Xará, preside com muita capacidade também. Um beijo a todos. Agora, também no clima dos beijos, em primeiro lugar, quero dizer à bancada que quando ficarem com uma baixa autoestima, é bom passar no Zafari. Não para fazer compras, mas para dar uma passeada. Todo mundo nos cumprimenta. É impressionante. Do empacotador até... Hoje eu fiquei assim, em todos os corredores, as pessoas... Chicão, Tofani, assim, eu tava pesando algumas frutas e aí no outro lado tinham senhoras, e não, assim, jovens senhoras, não senhoras. Todo mundo mandava um abraço pro Chicão, né? Não, assim, o Chicão, mandou um abraço pro Chicão. O Chicão foi assim, ó. Exatamente. Qualquer um. O Zafari, eu fui no Bourbon. Mandou um abraço. Bourbon e Ipiranga. Faz uns 3 anos, vou ter que começar aí. Não, e outra... E aí, eu quero mandar um colega falar. Exatamente, eu quero mandar um abraço especial e abraçando a família do Paulo e da Zaira. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que eu encontrei hoje. Mas o Paulo, em especial, foi atrás, assim... Graças a Deus te encontrei. Te vi entrar no super e agora eu tô te seguindo. Te encontrei. Então, um abraço especial para esse casal e também para todos os outros que eu cruzei. Já que estamos falando de abraço e beijo, eu quero mandar um beijo para Nara Barbosa. Hoje lá no café da manhã do Dr. Paulo Velhinho, lá no Palácio São Rafael, tinha uma pessoa que conhece a Nara e disse, olha, a Nara é super, adora vocês e tal, gosta muito de todos, especial de ti. Então, Nara Barbosa, muito obrigada pela tua audiência e um beijo, querida. Dona Magda, prazer Magda, saber que tu gosta muito de nós. O presidente Nixon, depois de todo aquilo que aconteceu na carreira dele, a perda da presidência dos Estados Unidos, por causa do caso Watergate, ele disse uma frase que eu achei fantástica. A gente só perde quando joga a toalha. E eu tenho um grande amigo, Cláudio Omar Halman, lá em Pelotas, que está nos assistindo agora. Ele agora montou uma programação de televisão fantástica para aquela região de Pelotas e o sul do estado. E hoje ele me ligou, me contando toda a programação, os jornais, colocando a comunidade, etc. Eu quero mandar um abraço para o Cláudio Omar, que é um lutador, é um trabalhador, um homem que gosta daquilo que faz. O importante é fazer o que a gente gosta e o importante é estar sempre alerta e atento. Parabéns, Cláudio Omar Halman, em Pelotas. Pois é, eu quero então mandar um beijo para Alice, não essa Alice que está aqui, mas a Alice que está aí em casa nos assistindo e que diz que eu estou muito linda, porque ela diz que essa minha roupa é muito bonita. A Alice tem 3 anos, mas ela fala de moda, ela vê as coisas, assim como se ela fosse um adulto, né? Coisa mais querida. Um beijo, Alice. A Magda, 3 anos. Aqui, ela dá um baile na gente. Tu não tem noção, ela dá um baile na gente. Um beijo, Alice, querida. Que bom que tu gostou a filha da Kelly, minha amiga que tem tu mais conhece. Maturidade que a Vitorina. Beijo, querida. Beijo. A Magda vai te ver esse fim de semana. Quero dar uma dica pro Chicão. Chicão, vai no supermercado, Chicão. É bem legal. É bom. Sábado de tarde, na área dos produtos Diet. Pescar em aquário, parceiro. Produtos Diet. Para isso, eu preciso ouvir isso. Não, eu preciso ouvir porque eu vou ter que te processar. Fala. Mas o que é isso? Mas eu falei que a garota de 3 anos tem mais idade mental que ele. Eu tava prestando atenção. Não, antes ele ia nos alimentos congelados. Agora ele mudou o setor. Tá bombando nos dietéticos. Ele quis dizer com pescar em aquário. Os alimentos congelados começou a aumentar muito o volume. É que os congelados são muito caros. E os diet é o triplo do preço. É sinal que a pessoa tem verba. Isso, tem verba. Não, e, tem poder. O senhor toda vez falar, sai com a namorada, é verdade? A massa é menor. Deixa eu mandar um abraço aqui para uma pessoa surpreendente. Surpresa para mim hoje. Fui na EPTC, resolvi um assunto lá de ordem pessoal e fui atendido por uma menina de uma gentileza. Pô, a menina saiu de trás do balcão para me dar um abraço, mandou um abraço para todos, adora o programa. Querida. A Andriele, querida, obrigado pela gentileza que você teve comigo, obrigado pelo carinho
que você teve com toda a bancada e com a atualidades Pampa. Continua assim. Abraço também. Deixa o Chicão falar, o Chicão não conseguiu falar Eu hoje. queria mandar dois frames, que é um abraço sofisticado. Segura aí os frames que ele vai mandar uns frames pra vocês. O meu amigo advogado, até deve ser conhecido dos colegas da bancada, o Eduardo Esfoja Campoli, que é um cara muito legal, que a gente está sempre na noite juntos, e outra minha massoterapeuta, que eu vou voltar a partir de sábado a fazer agora a massoterapeuta no sentido tailandesa, que é onde você modula o corpo, que é a nova tecnologia em massoterapeuta, não tem a ver com tanto. Posso te ajudar? Modela o corpo, não modula, modela o corpo. Ah, é? Tá, e a massa Não é outra coisa, modula. Você tá me corrigindo muito. Eu tô te ajudando, Tá, mas cara. Esse é o novo desdobro para ajudar, né? Mas a Pra corrigir, né? massoterapeuta, Mas é- ela modela o corpo com... Maço, né? Com massa. Massa, Olha só, pensando massoterapeuta. na massa, Deve ser a dele, a massoterapeuta. Pensando num talha-telho, um negócio assim, sei lá. Que horror. Vamos falar, vamos falar de coisa A séria. segunda palavra, dona... Pois não. Olha depois que o senhor cortou o cabelo, o senhor ficou com uma carinha de cachorro pidão. Tenho sido maltratado por essa bancada. Tenho sido maltratado por essa bancada. Eu tive que... Mas não abro mão do meu abraço também ao senhor Mauro Crespo, que está lançando um CD, o nosso amigo Gauchão. Sucesso aí, vai estar na Expo Inter lá divulgando e a gente vai estar lá prestigiando. Mas eu quero dar uma notícia do Conselho Nacional de Justiça, dona Mari, já que a senhora quer trazer a seriedade Sim, por favor. bancada e me impõe fazê-lo. Por favor, Estou aqui façam, para- então, para de estou aqui. remeleixo e faça. Daqui a pouco alguém vai Faça de falar. uma vez. Daqui a pouco alguém pega a palavra. Vai perder, É que, né? na verdade, foi muito legal, foi notícia nacional. Foi muito legal, não, né? Em 2014, em dezembro, o desembargador do Maranhão chegou no aeroporto e check-in pronto, fechou e não quiseram reabrir para o desembargador. E ele deu voz de prisão Chegou para atrasado. os meninos da Latana que estavam lá trabalhando e os fez serem conduzidos. Não terminou ali, dona Magu, o que realmente ele levou adiante. Porque tu até pode ter uma exasperação pessoal, não houve quem não se passasse, mas ele levou adiante, ele fez a polícia, a quem ele deu ordem de prisão, levá-los para a delegacia, botou esses meninos num constrangimento quando eles simplesmente operaram aquilo que aconteceu. Fechou o check-in, ele tinha chegado atrasado, o avião fechou as portas, vai embora, né? E esse caso foi parar, então, no Conselho Nacional de Justiça, desde 2016, e agora foi julgado. Ele foi suspenso por 1 ano, com pena de censura. Esta pena lhe proíbe por 1 ano que ele venha a ter promoções, que ele possa candidatar-se a alguma coisa, ele fica trancado. As outras penalidades nós não sabemos. Essa é aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça. Quais são as outras? Aqueles que foram prejudicados, buscar uma indenização. Dano moral? Pelo dano moral que passaram. Mas aqui é do Conselho Nacional de Justiça, a própria Justiça punindo um servidor. O seu Chicão Tofani tem direito tem mais um tempo da réplica, porque eu interrompi a notícia dele e ele acabou Eu não fui dando... atropelado. Tu foi atropelado E por não mim, mas dei- eu sou pequenininha, Não, só mas tirou você uma não- lasquinha. Não, mas foi de uma forma Foi assim, providencial, né? muito com fair play, que é a senhora Cláudia Borges, que é a minha massoterapeuta, que é a número 1 do Rio Grande do Sul. Cláudia Borges? Borges. Modelar corpo, principalmente masculino e feminino, é uma coisa muito difícil e ela é craque. Mas é verdade. modelar ou modular, dona Não, Mari? é modelar. Mas se fosse com Modelar. massa, seria melhor. Dona Magda, eu tenho alguns nomes hilários aqui. Então vamos Hilário, ver, porque até vamos agora dar-los. está muito triste o programa. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nomes de candidatos. Primeiro, Ai, meu Deus. senhor Graça Figuraça. Ai, que medo. Segundo, Índio Muay Thai. Terceiro, Cacá Vem Aí. Leque Bom, o cara do óculos e Zé da Vergonha. Em Brasília a coisa piorou. Ao seu dispor. Cheiro Verde. Orelha do Povo. Espife. Velho do Rio e Zé Bonitinho. Azar. Já é um monte de bobagem. Vamos falar. Tem um recado. Vai, Alice. Que o abrigo beneficente Monsenhor Felipe Diel comemorou nessa quarta-feira 50 anos de atividades. Eles que então estão precisando de um auxílio, eles estão pedindo uma ajuda para fazer uma reparação lá na casa deles. Então, quem puder ajudar, eu vou passar depois o telefone. Como é tá? que é? Desculpa, repete que eu não entendi. É o asilo. Sim.
Desculpa, o abrigo beneficente Monsenhor Felipe Diel. Eles comemoraram 50 anos de atividades. É uma instituição totalmente sem fins lucrativos. Eles estão precisando de auxílio para fazer a reparação no local. Eles atuam desde a década de 60, recebendo pessoas em situação de rua. Mais de 200 pessoas são recebidas por noite. Elas recebem janta, recebem banho quentinho. Ou seja, com o que se café tiver, da manhã, a gente pode Isso, qualquer ajuda é muito bem-vinda para eles. Eu vou deixar o telefone, que é o 51-3342-2882. E esse abrigo, ele também faz palestras que abordam a autoestima, o convívio social, assuntos bacana, de saúde. Eles fazem um trabalho bem bacana. Então, com as próprias pessoas e pode ser com outras também, né? Isso, qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda, então, para essas pessoas. Perfeito. Estação de rua. Com o registro da candidatura do ex-presidente Lula e o seu vice, o Haddad, como fica a situação da Manuela Dávila? Olha, essa situação especificamente eu não sei te dizer, mas o nosso telespectador deu fez uma gracinha com isso. Ó. Primeiro que ele me encheu de elogio, que eu tô bonita, que eu tô com acessório, que não sei o que ele gostaria de ficar num vaso para embelezar a bancada. Obrigada, seu Dona Magda, Arthur quero me Barcelos. somar a esses Muito elogios. obrigada. E ele criou um slogan para a chapa que estás comentando agora. Manuela mais Lula mais Haddad dá maldade. Maldade. Acabei de receber uma espinafrada aqui. Por quê? Jorge Costa, Vitorino. Jorge Costa, tá na hora. O cabelo tá ó. Tá na hora. Jorginho, amanhã eu tô aí. Dona Magda, eu fiz o trabalhinho de casa, fui fazer a pesquisa para não sermos surpreendidos pela pergunta da... Pois não, então tá. Então agora dê a resposta, por favor. Eu fui atrás do rito que será seguido após, como funcionará o prazo. A gente tem tinha aquela data final que era 17 de setembro. Até 17 de setembro tem que estar julgado no TSE. Então registrou a candidatura, tem 5 dias para impugnação. Vai lá para a impugnação, é nomeado um relator, este relator tem 7 dias, junta as testemunhas para se manifestar, então dar os seus prazos. Em 4 dias tem que se ouvir essas testemunhas, os prazos são muito curtos para cumprir a exiguidade do tempo. E depois dali já alegações finais. A questão que foi novidade para mim, Gustavo, e eu não conhecia o rito, lógico que é um rito novo e totalmente diferente dos que a gente atende, Código de Processo e Código Penal, é o seguinte, até 17 de setembro tem que estar julgado no TSE, mas ele não é a última instância. Cabe recurso ao STF, não com efeito suspensivo, e aí que eu não entendi. Então vai ser julgado quando? Quando a eleição já terminou, né? Então o TSE julga e cabe ainda um último recurso ao STF. Então deverá, imagino, que ser montado um plantão para que se atenda imediatamente isso, para que não se tranque uma eleição com um caso. E a outra questão ainda, adiantou um julgador do TSE, é que ele acha que a decisão, pela importância que tem, não pode ser monocrática. Que, para quem entenda, não pode cair na mão do relator e ele dar uma decisão. Pela repercussão que ela tem em termos de extensão, que seja levado a plenário para decisão. Agora, a mim parece, como diria uma pessoa que eu conheço, a mim parece que... Parece, eu tô brincando. Eles sabem que ele não vai conseguir ficar, porque a Manuela tá fora de tudo, né? Pois é. Tá no banco, tá sentada no banco de reserva. Ela já foi que o Marne disse, de um torno de brincadeira, mas ela tá no banco de reserva, ela não ia perder isso. Inclusive, ela foi uma das 14 certeza que não vai acontecer. Uma das 14 que teve seu nome aprovado, e hoje nós vimos só 13 candidaturas serem registradas. Exatamente, ela ficou de fora. Pergunta, doutor Rusch, como é que foi o registro do Haddad? Ele botou Fernando Lula Haddad ou Fernando Haddad? Mas eu não sei dizer, só se preocupei com o nome, né? Mas ele pode ter um nome. Aqui, não é? Mas ele pode ter um nome. São nomes eleitorais. São nomes eleitorais. Aqui foi isso. Não é o nome da pessoa. O Paulinho mecânico, o Paulinho, não é o nome Paulinho da pessoa. Da Força, ele poderia ser. Meu amigo Paulinho da farmácia. Da farmácia, por exemplo, o Mário. O Mário. O Mário? Falou. O Mário. O Mário. O Mário do armário. Mário do armário. O Mário do armário. Amigo do Vitorino. O Mário do armário. É o primo. Olha só, a candidatura do Lula, o registro do Lula entrou e meia hora depois o Kim Kataguiri já entrou com a impugnação no nome do MBL.
Sim, eles já estavam tentando antes. Antes do cara se apresentar. Só que já tem juízo prevento, né? O desembargador, me fugiu o nome dele, alguém me ajuda aí. Tira a mãozinha da boca. Ele não recebeu... Desculpa, mas é que as pessoas reclamam que tu fala assim. Tem o Magda estão falando assim. Magda, o fato de você estar de pijama diz hoje... que prevento seria... Quem dera que eu tivesse de pijama assim na tua casa. Dizia que prevento foi aquele que negou aquela precocemente... Foi que negou aquela alegando de que não poderia julgar o futuro, né? Como é que ele ia julgar uma coisa... disse do Nietzsche. Mas eu acho que alguma coisa me diz que ele, até no sentido disso da notícia que o Ruschel deu, que ele não vai julgar em sede democrática, ele não vai dar liminar, ele vai encaminhar plenário. Não vai matar no peito. E a Raquel Dodge foi cobrada, Gustavo, e a Raquel Dodge foi cobrada e ela disse a mesma coisa. Espera um pouquinho, encerra às 19 horas, encerrava às 19, nós entramos às 19h15, que entrava às 19 horas o horário, então que ela não iria se manifestar sobre uma inscrição que ainda nem tinha acontecido. Mas que o Ministério se pronunciaria na hora certa. Foi exatamente isso que ela disse. Marne Barcelos. Sim. Notícias, querido. O doutor Bumbum. Opa! Hoje tá possível. Não, mas aqui ele foi denunciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. Ele é empregado, aquela menina de 19 anos que foi seduzida por ele, está grávida. A namorada. Mentira. Mentira. Mas ela não era assistente? Mas ela disse que é enfermeira, que depois não era. É 2 em 1, 3 em 1. A mamãe dele. A mamãe dele. Olha que meigo que o Marne é. A mamãe dele. E a empregada doméstica também. Opa! Também, na verdade, quer dizer, o pacote todo, tá todo mundo enrolado nisso aí. Foi um acidente, foi uma fatalidade. Tá? Isso é incompetência, meu amigo. Isso é incompetência, isso é mau-caratismo, isso é plutocracia, é o problema do amor pelo dinheiro, né? Quanto mais barato, mais dinheiro eu tomo. Então ele é responsável, sim. Primeiro, não tinha o curso. Não tinha o curso. Ele é médico, mas não tem essa formação. Não tem a formação. Especialização. Claro, não tem esse tipo de formação. Então é preciso ter. Então tem que fazer uma investigação profunda. Toda mulher que for fazer um procedimento desse naipe... Toda pessoa, mulher, homem, papagaio e periquito. Quem quiser. Pois é. Eu acho que tem que fazer essa investigação. Isso é o mais importante. Se você não fizer a investigação... Não, com certeza. Por isso que eu estou muito preocupado em quem vai fazer a do Chicão. No Chicão, eu também. Chicão, me submete o nome dos médicos que tu vai selecionar, a equipe médica, porque eu vou investigar. Nessa busca de informação... Poucas mulheres em Porto Alegre conseguem fazer a cirurgia. O Dr. Miguel Sorrentino que é o top das galáxias. Olha aí. Klaus Budbeck é um dos melhores bumbum do Brasil. Vem gente de São Paulo. Chicão. Estevão Rodrigues é bom pra caramba. Chicão. Assim, na hora não é um time, é uma escalação, hein? Sem brincadeira. Porque é um assunto vamos lá, vamos falar sério. Na hora de procurar informação, como o Marne disse, não pode se atirar no primeiro médico. Porque a fulaninha fez e ficou legal. E aí buscam aquelas pessoas que têm muitos seguidores na rede. Não é isso que deixa a pessoa habilitada ou não ter seguidores na rede. É bom olhar o currículo, é bom olhar se é especialista, se não é especialista, se tem muito processo, se não tem processo, porque isso realmente é uma coisa que se pode fazer também, dar uma olhada nos processos, a pessoa está envolvida, se tem denúncia, se não tem denúncia, quer dizer, é um procedimento de risco, é um procedimento invasivo, não é todo mundo que pode fazer. Ele, além de tudo, estava trabalhando fora, né, do Distrito Federal, não poderia trabalhar no Rio de Janeiro. E outra coisa, é ou numa clínica ou dentro de um hospital. Não pode ser no apartamento da pessoa. Não é para matar. Quer dizer, tem que ter uma estrutura dentro de uma clínica, tem que ser uma clínica muito boa. Muito boa, que tenha muita. Exatamente. Tudo, ou dentro de um hospital, gente, não se atire em qualquer um, apenas pela busca, aquela coisa da beleza, porque a fulaninha, foi o nosso assunto de ontem, porque a fulaninha fez, olha como ela ficou bonita, não sabe se aquela foto é verdadeira ou não. Que as mulheres do Brasil todas, essas mulheres que fazem esse tipo de procedimento, estão divididas. O que a mulher fica mais bonita no bumbum? Com metacril ou com prótese? Sabe? A prótese de silicone é muito usada também. Aqui em Porto Alegre, o doutor Rubem Lemos... Desde que o profissional seja habilitado e tenha assim, competência. E isso que a Carla acabou de dizer, que alguns outros aqui da bancada também disseram, esse é o princípio básico para qualquer área onde você vai contratar um profissional. Perfeito. Né? Até um advogado, se você vai contratar, você tem que saber quem é.
sabe? Tem que saber quem é, tem que consultar a OAB. Tá cheio de gente que nunca mais viu o advogado e nunca mais viu o dinheiro que ganhou na justiça. Quando você assina uma procuração por um advogado, então, assim, você entrega a sua vida. Isso vale para toda e qualquer atividade profissional. Existe o conselho, peça informação, porque hoje em dia que as redes aceitam qualquer coisa, sabe? Se eu quiser fazer um comercial e disser que eu sou não sei o quê, eu vou lá, pago um espaço e faço, então muito cuidado tem que ser feito. tudo. Os cirurgiões plásticos gaúchos estão entre os melhores ou os melhores do Brasil. Claro, com certeza. O nível daqui é altíssimo. Mas eles viajam no Brasil inteiro para vir aqui. Pelo cuidado com o paciente. Exatamente, porque tem uma coisa, assim, ó, tu precisa estar bem também, a tua condição física é importante para tu te submeteres a qualquer coisa. Nós falamos aqui sobre um trabalho no dente, uma obturação. Se você tem prolapso na válvula mitral, você não pode fazer sem ter uma profilaxia. Sim. Você não pode se submeter a um tipo de anestesia se você tiver algum problema. Então, para tudo a gente tem que tomar medidas antes e durante, deixa eu só fazer uma correção aqui em relação a procedimentos no consultório, procedimentos ambulatoriais. Eles são comuns não apenas para cirurgiões plásticos. Não, claro. O que determina a mudança, ou seja, o procedimento. Necessário, a característica do procedimento, o índice de invasão, é que determina que seja no hospital ou não. Porque os cirurgiões plásticos, invariavelmente, têm os seus ambulatórios, onde eles fazem pequenas remoções de verrugas, perebinhas, essas coisinhas assim, coisa e tal. Mas eu fico feliz que o Chicão tenha trazido essa notícia, porque é muito importante a gente se cuidar, saber com quem está lidando. Viu, Chicão? Os nomes que ele citou, só citar o doutor Esteban, já é isenção para fazer o que quiser. Te cuida. Chicão, a tua bundinha é importante para nós. Calma, não. Isso aí é uma deselegância. Olha aqui, ó, cada um com seus problemas, Gustavo Vitorino. Ele quer pro verão no esquema bumbum caído. Pode não ser importante pra ti o bumbum dele, mas pra ele Mas eu disse que é importante. Então tá, vamos agora com a Alice. Acabou a brincadeira. Eu não queria só comentar. Comentar como a Carla mesmo disse, né? Que o Dr. Bumbum, ele tinha muitos seguidores e hoje em dia as pessoas acham que tem muitos seguidores que tem, né? Uma credibilidade, mas não é bem assim. Hoje mesmo, o Facebook, ele derrubou uma rede de engajamento falso. Era uma rede que vendia likes, vendia seguidores, então eles derrubaram. E o Facebook está antenado a isso e agora nos perfis dá para te verificar ali qual é o nome original da página. Porque o que estava acontecendo? As pessoas, por exemplo, criavam uma página sobre cachorrinhos. Ok. E aí tinha um monte de seguidores, pessoas interessadas nesse conteúdo. Depois eles vendiam, muitas vezes até para políticos. Sim. Para ganhar seguidores. Então agora o Facebook está antenado e está derrubando esses perfis. E é isso que leva muitas vezes as pessoas a ficarem embevecidos com isso. Não tem nenhum seguidor. Ele não tem Face, ele não tem Insta, ele não tem nada também. Ninguém pode seguir nada, né? Não sai à noite. É verdade. Não sai com ninguém é outra coisa. Eu estou em retiro espiritual. Ele está em retiro espiritual. Vive de revistinha do Carlos Zéfiro. O que é? Nada. Bom, acho bom mesmo. Acho bom. Vai me devolver aquelas quantas? Opa! Olha, tem um telespectador. A minha geração é de Playboy, essas coisas. Tem um telespectador que diz assim, ó. Não percam o foco. Por favor, não percam o foco. Tenho visto que vocês dão mais importância a agradecimentos, beijos, abraços, convites. Deixem isso pra madrugada. Não, seu Geraldo Nesveda. Não, a gente fala. Não sei. Não sei nem. Não sei. Eu acho que é de laboratório. Ficou horrorosa. É um remédio genérico. Eu acho que é de laboratório. Que seja assim, tenha humor, tenha graça. Falando em humor e graça, olha o que a Daniela escreveu pro Vitorino. Socorro! Alguém pode doar uma camiseta para o Vitorino. Ganhou uma blusa linda e esculhambou com a camiseta prega. Esculhambou, viu só? Tu é o primeiro a dizer essa palavra. Parou até na camisetinha. Mas olha que elas te secam, hein? Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Quem sabe, oportuno. Acho que no intervalo eu poderia ter pego a minha cueca e ver se a senhora avaliava também. Se tiver ruim, aí manda também uma cueca. Qual é o nome da pessoa? É Daniela. Desculpa, Daniela. Desculpa, Daniela. A mãe dele, se aqui estivesse, te pediria desculpa e te diria que deu educação para ele. Ele perdeu no meio do caminho. A Daniela tem toda a razão.
Tu poderias ter botado uma Hering, assim, branquinha por baixo. Mas isso aqui é uma Hering, só que é amarelinha. Não, isso não é Hering, que bola não é de Hering. Não é pra ser amarelo. É homenagem à seleção brasileira. Aí ele sempre tem uma justificativa. Deixa assim. E aí, sobre o Ruschel, tem aqui pra... Claro que tem. Me erra, dona... Me erra, dona Carla. Me erra, dona Carla. Não me ajuda. Não sou eu, o telespectador, não posso deixar de ler. Braulio de Gravataí. Boa noite, Carla. Sabe que olhando o programa, como faço todos os dias, vi que o Ruschel, com esse novo cabelo, ficou a cara do Hitler. Nossa. Não, pior é que parece mesmo. Era com o nome de Braulio, imagina só. Parou. Seu O espectador quer saber, coleguinha, por que história é essa da tua unha pintada? É gente que não viu o programa quando tu explicaste. Vamos lá. Tem que ver os artistas roqueiros da Europa. David Beckham, os caras top. Ele tá acostumado só com a série B. E semana que vem uma nova cor. Mas dura. Tá, mas explica. Não, ele não pintou. Pois não pintou, mas tá errado. errado. O dedo que ele não tem. E aí tem que explicar. Então assim, eu sugeria a ele, inclusive fica mais barato a manicure, só 9 dedos. Só 9 dedos. 10%. Pede desconto. 10%. Porque ele rola e fica uma coisa toda lascada. O Chicão paga a manicure? Não, é minha personal face. Eu tento arrumar ele, Carla. Tu também não me ajuda, É personal face ou personal dedo styler? É personal, hand personal. Do rosto. Finger. Teve 8 que entraram na concorrência. O teu personal face é o Gimo Cupim, né? Pode, que tem uma cara de pau na escotoféria. É verdade. Tu tá mascando chiclete no programa, cara? Eu tô vendo. Uma bala de iogurte. Ah, meu Deus. Não dá. Magra tem um recadinho aqui bem. Fala, Magra. Adoro vocês. Viajei uma semana e estava com saudades do Atualidades. Mandem um beijo pra mim. É a Vera de Sapucaia. Beijos, Vera. Vera de Sapucaia, Vera viaja de novo. Olha aqui, ó, mandaram uma foto. A dona Adriana mandou uma foto bem interessante aqui, que foi colocada na entrada da rodovia que dá acesso à Carolina do Norte e, como diz os próprios moradores da Carolina do Norte, é o estado mais militarizado da nação, né? O estado mais armado da nação. E diz o seguinte, eu vou ler, não vou ler em inglês, vou ler em português. Em português, por favor. Bem-vindos à Carolina do Norte. Aqui os cidadãos possuem porte de arma e arma de fogo. Se você matar alguém, nós mataremos você. Nós temos 0 de presidiários na cadeia e 513 cemitérios. Aproveite a estadia. Ai, que maravilha! Nós podíamos ter uma coisa assim, o estado né? mais seguro dos Estados Unidos, a Carolina do Norte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que foi... Claro que nós estamos aqui, já é tarde, o programa, nós tivemos a outra edição do programa, enfim. E lá na outra edição, lá no começo do programa, o senhor Fernando Correia, de Caxias do Sul, ficou exultante. Ele diz, ao contrário do senhor Vitorino, sinto uma alegria imensa de saber que a revista Veja explodiu. O maior quanto uma empresa pode ser suja, canalha e parcial, que alegria, Fernando Correia, de Caxias do Sul, mas não foi isso. Eu acho isso injusto. A revista Veja foi sempre uma referência. E a revista Veja, deixar informar para esse cidadão. Senhor Fernando Correia de Caxias. Seu Fernando lá. Senhor Fernando, o senhor já mostrou a sua ideologia, então já ficou bem claro no sua mensagem. A notícia ruim que eu tenho para dar para o senhor é que a revista Veja não acabou. E mais, se a editora Abril quebrar, tem fila de gente para comprar a marca Veja, tá? Tu e seu Fernando tem vocês não podem se encontrar numa esquina, vão se matar. Eu não quero ideologizar a discussão. Pois não. Eu quero lamentar. Sempre que se fecha uma empresa, sempre que se causa desemprego, sempre que fecha uma empresa, mesmo que a linha seja diferente da gente, eu vou lamentar. Então não posso concordar com isso. Mas é que nós vivendo uma crise. Mas tem certa ideologia que não tem emprego, amigo. Tem certa ideologia aí que quer tudo. Eu acho que a Veja não foi só política a vida dela. A Veja teve grandes informações até de conteúdo científico. Não, e sempre teve a prioridade por ser quem é. Brasileira. Exato. Um aspecto importante que a melhor revista brasileira é publicada pela Abril, super interessante. Exatamente, é super interessante. É maravilhosa Além aquela das revistas que eu recebo da Espanha, eu recebo 4 revistas da Espanha, todas sobre história. Que é da Espanha. Mas por que da Espanha? Ele deixou um amor na Espanha, Chico. Porque vem da Holanda. É porque da Espanha, porque vem da Holanda. Eu leio super interessante. Alguns artigos realmente eu não gosto, que são comentários sobre filósofos,
e tal, que eu não concordo, mas isso é outro problema. Mas essa revista é maravilhosa, super interessante. Eu comprava muito a Playboy, mas depois... Tá, mas é porque tu lia os artigos, né? Maravilhosos. Depois do Photoshop um pouco deformado, da Playboy, ele teve a metade do corpo dele mais forte. Parou. Tem gente que prefere ao vivo, outros só em foto. Presta atenção no serviço. Olha aqui, o seu Marne como tem. Em algum momento do programa... Carlos Éfilo ali falando. Ai, Marne Barcelos. Atenção, vamos lá. Faz algum tempo que essa bancada aqui às vezes funga, às vezes tosse, às vezes tá rouca. E o Heron Paza disse o seguinte: uma dica para tosse e rinite: corte uma cebola. Presta atenção, não é assim, descascar. Corte uma cebola ao meio, já estou acrescentando porque eu conheço isso. Coloque num prato dentro do seu quarto quando você for dormir. Na manhã seguinte, você vai estar bem. Você realmente não tosse e o seu quarto não fica com cheiro de cebola. Quero dizer isso para vocês. Fiz isso em minha casa e deu certo, diz o seu Heron. Parabéns pelas novas aquisições do Atualidades Pampa. Isso é verdade, isso acontece. Não sei se dá muito sucesso se o cara tá com uma namorada nova, cortar uma cebola e botar no quarto ali. Não sei, Chicão. Talvez não dê certo. Ai, que engraçadinho que tu é. A última namorada foi em 1984. Seu Heron, o senhor tem toda a razão. Isso é uma coisa que realmente a gente, quando as crianças estão assim, a gente faz isso e resolve e o quarto não fica com cheiro de cebola. Tem um recadinho aqui. Fala, recadinho. Boa noite, bancada. Todas as meninas da bancada são lindas, mas a dona Magda Beatriz está um pão, como dizia minha avó. Assisto sempre o programa. Abraços a todos. Marcelo, de Cachoeirinha. Marcelo, obrigada, Marcelo. Tô um pão, eu adorei o pão. Que é isso? Não acha? Não, eu sou muito recatado. Fala, Carla, tu ia falar. Ultimamente, o que aconteceu? Ele tá fazendo um gênero. Não, tá fazendo um tipo pra ver se é chamado pra novela das 21. Agora só pode, né? Só pode. É um artista, né? É um artista total. Quem não te conhece, te compra. Olha, cara. Dona Magda, que a senhora nunca foi perseguida por uma bancada. Só vai mudar seu comportamento quando a senhora sofrer bullying diário. Só se eu não te conhecesse, Ayrton Ruschel. Esse é autoproteção. Autoproteção, tu tem cara mesmo de autoprotetor. Que barbaridade. Mari, vamos falar de aniversariante? Vamos falar. O primeiro aniversariante, uma das maiores figuras da história, o senhor Napoleão Bonaparte, il Córcega. Ilha que passa a pertencer à França, tanto é que ele tinha um sotaquezinho de italiano muito forte daquela região. Filho de um homem que era eminente, uma figura das mais conhecidas na sua cidade, ele vai para Paris, onde tenta a carreira, né? A carreira de oficial do Exército. Pai, como era extremamente inteligente, ele vai crescendo dentro do Exército após a Revolução Francesa. Conhece Danton, pratica um pouco com jacobinos, jacobinos. Robespierre. Isso, Danton, Robespierre e Marat também, conheceu todos eles. Bom, aí ele vai crescendo, se tornando na grande e lendária figura na França. Qualquer pessoa que chegar na França e falar um pouco mal do Napoleão... Quantos anos morreu Napoleão? Ele tinha 52 anos. Só? 52 anos quando morreu Napoleão. E Napoleão foi o responsável, todo mundo sabe, pelas guerras napoleônicas, né? Mas ninguém comenta que nessas guerras morreram 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Então, que morreram nessas guerras, nessas invasões. Ele esteve no Egito, ele esteve em grande parte da Europa, chegou até a Alemanha, invadiu Portugal, invadiu a Espanha, outros tantos, a Itália, grande parte da Itália, a Áustria e toda aquela região. Mas Napoleão tinha uma característica fantástica. Primeiro, como homem do signo de Leão, um homem forte, com temperamento forte, um temperamento possessivo. Josefina, o Chicão conhece tão bem ou melhor do que eu essa história da Josefina. A Josefina já havia sido casada e teve 2 filhos. E ele se apaixona por ela. E ela era uma mulher não tão recatada. Naquela época, como hoje, né, algumas mulheres não eram recatadas. Ele se apaixona e enlouquece por ela. E ela tinha um problema de dentes. Então, quando ela falava, ela sorria, ela colocava a mão na boca. Colocava a mão na boca. E achava que ela era recatada. Ela era desdentada. Bom, e aí a história se desenvolve. Ele começa a crescer, as primeiras batalhas, herói de França. Esse homem mudou a Europa, porque foi o primeiro
estadista a projetar a criação de uma moeda única para toda a Europa. Mas Mário, por que aquele costume dele de botar a mão dentro da camisa? Eu acho que era meio hipo. Tô de barriga. Hipocondríaco. Eu acho que tem esse fundo de hipocondria. Porque o Abraham Lincoln tinha a mesma coisa. Hipocondria, achava que estava doente com dor no estômago. Sim. E a grande Hipocondríaco eu sei, mas o que... E a grande frase do Napoleão Bonaparte me parece ser esta: o difícil é decidir-se. O difícil. Isso é verdade. E ele era maravilhoso por isso, os franceses adoram ele. O doidão que conseguiu convencer o psiquiatra que ele era Napoleão. Sem comentário. Esse é o Barrymore, da família Barrymore, John Barrymore, Drew Barrymore, Lionel Barrymore e outros tantos. Muito inteligente. Edna Ferber. Assim caminha a humanidade. Essa mulher construiu essa história fantástica que foi levada para o cinema, estrelada por Rock Hudson, James Dean e Elizabeth Taylor. James Dean, o último filme que ele nem chegou a assistir porque ele morreu naquele... Isso. Ele era maluco, totalmente bêbado, dirigindo o carro, bate e morre. Ele não chegou a assistir o filme. Sylvie Vartan, grande atriz e grande cantora francesa. Alain Juppé, político francês, tem aniversário no dia de hoje. Quem mais aqui? Ben Affleck, ator americano, completando hoje 46 anos de idade. São esses os aniversariantes de hoje. Não falou da Madonna? A Madonna hoje faz 60 anos. Mas a Madonna não está aqui. Não, tem que botar. E bota aí também Silvia Garcia, que é filha da Vera, nossa telespectadora, que também está de aniversário. E hoje é o dia do solteiro. Solteiro na mesa? Não. Ai, solteira, eu tô encalhada. É diferente, encalhada. Olha essa pergunta. Quem está solteiro na mesa? Eu. Tô destruído, porque não tem aqui. Os solteiros originais de fábrica aqui na mesa, eu e o Chicão. E eu? A original de fábrica. Não, a senhora já foi casada. Mas o Russo já foi casado, o Chicão também. Então o único solteiro é tu. O Chicão foi casado já? Eu fui casado. Então, tu é o único solteiro. Não sei se pedir muito, mas me deixem fora dessa. Não, eu gostaria que tu, quando fosse preencher os documentos, preenchesse direito. Porque faz uma semana que o Russo tá preenchendo um documento todos os dias no programa. É isso, é bullying. Inclusive, dona Magda. Fico com cara de abandonado. Gente, não é possível. Tem um capítulo do meu livro que se chama How Can Man the Broken Heart? Como consertar um coração quebrado. Foi a história do meu último casamento. Ah, viu? Então, olha aqui, voltando ao dia do solteiro, não deem bola lá pro... Pela bola Juana Brás, daquele lá do canto, que ele não sabe nada. O único solteiro original de fábrica com... E é isso aí, vocês imaginam. Mas hoje tem manual do fornecedor, todas as revisões feitas certinho. Fala, Mário Barcelos. Eu gostaria apenas de fazer uma homenagem a um cidadão. Homenagem. O que eu disse? Não, tu ficou meio... Ficou meio confuso. Bocal. Ficou confuso. Efeito bocal. Aí, essa figura que eu vou falar deve ter sido seu amigo pessoal, Glênio Reis. O aniversário de morte do Glênio, que foi um dos mais inteligentes homens do rádio. Parecia um menino aos 80 e tantos anos de idade. Eu era fã do Glênio Reis e hoje, ontem, aliás, né, o aniversário de morte do Glênio Reis, ele morreu em 2014, portanto, há 4 anos atrás. O tempo passa com muita rapidez. Gleninho, aonde você está? Você está compondo o maior cast do rádio, né? Ao lado de Cândido Norberto, outra figura maravilhosa, e de tantos outros amigos, Saião Lobato, Dilamar Machado, Edi Amorim e tantos outros. Quando a gente faz isso, a gente corre o risco de esquecer. Boa noite a todos, diz a Jéssica de Porto Alegre. Magda, o pessoal aqui de casa diz que você está muito gata. Muito obrigada, muito obrigada. E por que o Chicão está com as unhas pintadas? É que tem que explicar para as pessoas. É um novo estilo meu do modelo 2019. Isso. Eu, como todo um carro de sucesso, muda sem mudar o modelo 2019. Vai ter também um lineap nos olhos, com um delineador que deixa meus olhos mais verdes. Tudo isso vai ser criado para a eterna reciclagem, a reinvenção do personagem. Que a gente tem que estar sempre... Vai abandonar o óculos? Não, vou continuar com o óculos, porque eu tenho uns olhos tão bonitos que as pessoas dizem para não usar mais óculos. O Chicão é o rei da resiliência. Eu sou muito questionado se a cor do esmalte mudará, se ele será semanal, a periodicidade. De 15 em 15 dias trocar a cor. Pois não.
Ah, que porcão. Magda. Olha só, dona Magda, a senhora não pode deixar me ofender. Eu não posso, mas assim. ele tá impossível hoje. Ele já... Olha aqui, ó. A higiene manda que troca toda Quem semana. gosta de ti é o Jorge Costa, tá? Quem gosta de você é o Jorge Costa. Amanhã eu vou lá, Jorginho. Acho bom. Deixa a Alice falar. O Vitorino agora o Marne eu não defendo mais. Porque o Marne eu fui defender, o Marne eu fui defender e ainda fui acusado pelo Marne. Não, eu sou muito sentido com o senhor. Com licença. Vem cá, a impressão minha, a gravata do Russo é do Didi Mocó, aquela É do brilhosa. Didi Mocó, toda brilhosa. Eu já tinha visto. É uma coisa assim com fios de ouro. O vovô mais boa pinta da cidade, o Russo. É? E é difícil o cara ser vovô boa pinta. Não me ajuda, Chicão. Como é que é? Ah, é difícil. Eu não consigo ser papai, ele consegue ser vovô. Russo é meu ídolo. Viu, mulherinho? É um ídolo que você tem. Pacote completo. Leva Russo, Neto, eu não sei o que eu faço, Chicão. Eu elogio o Chicão, Tem Só que eu fui, cara, ser vovô boa pinta. Chegou agora. Fala aí. Entendi. É É carinhoso essa manifestação. Presta atenção, Doutor Alice. Doutor Russo. Doutor Ruschel, é que ontem nós falamos sobre a queda da ponte na Itália. Exatamente. E eu recebi uma informação de uma ponte aqui no estado que está gerando muita preocupação, que fica ali entre São Borja e Uruguaiana. É aquela que eu falei ontem. A Magda falou. 1888. Mas não vai quilômetro cair. de mão única. Eu só trouxe aqui mais umas informações. Ela fica sobre o rio Ibicuí, na BR-472. Foi inaugurada em 1888, no ano da Lei Áurea. Então, ela está terrível, cheia de buraco. Não passa. Estão pedindo Ontem, socorro tu também não lá. prestou atenção? Não. Eu falei Ela é um sobre pouco isso. mais ontem. a Magda falou falei sobre isso. Fiquei esperando que tu falasse, passei pra ti a bola redonda, tu me devolveu o quadrado. Pô, eu vou conhecer uma ponte de 1888. Quem tava vivo nessa época era o Marne e o Chicão. Não, mas tu nunca foi pra lá. Não acredito, dona Magda. Olha aqui, tá muito bagunçado esse programa. eu não Muito acredito bagunçado. só. Que O nosso é telespectador isso? quer a informação, como, Não por a exemplo, o agressão. seu João Moura aí de Ijuí. Olá, pessoal. Como sabem, hoje o PT fez o registro da candidatura de Lula à presidência da República. E sem entrar no mérito de ideologia e se vai ser indeferido ou não o registro em função da lei da ficha limpa, isso que o PT fez, diz ele, é desprezo e desrespeito à lei e vai servir de modelo negativo para todos os brasileiros, como cobrar da população ética, moral, transparência, se o pretendente ao cargo máximo de um país está condenado. E aí ele faz uma série de considerações. Como explicar isso para uma nova geração que quer a mudança na política? João Moura de Juiz. Total verdade. E a ainda fala, é golpe. É golpe. É golpe. É golpe. Não, pois é, mas a preocupação dele justamente é isso, é com a construção da formação das pessoas. Mas a coisa da ética no Brasil se tornou relativa, né? Se tornou absolutamente, pois o Gilmar mesmo não julgou lá o cara que ele foi padrinho de casamento e disse que não tinha problema nenhum. Não, porque foi a mulher dele que foi madrinha. A mulher com ele não foi. Ele era apenas convidado. Ele é apenas convidado. Ele não era entrou com a mulher deles, mas ele era apenas convidado. O Toffoli lá não julgou o Zé Dirceu como relator, soltou ele com base na princípio da plausibilidade. Tu não dorme por causa dessa Não plausibilidade. durmo porque isso não existe, ninguém nunca ouviu. E a gente teve dificuldade de decorar o nome. Ninguém nunca ouviu isso, pois soltou o chefe dele, o cara que botou ele lá no STF. Dona Magda, não. eu sempre recomendo para todos os políticos que nos assistem a essa hora um livrinho chamado Ética, de Baruch Spinoza. Ética. Coloquem debaixo do seu travesseiro e leiam aquilo. É espetacular esse livro. Alice, Temos um WhatsApp aqui que fala em favor, todos. leia. Olá, Magda, linda, elegante como sempre. Alice, que voz gostosa de ouvir. Carla, exuberante. Mas esta doutora, nossa, inteligente como todas. Mas esses olhos, Marne é o cara, Vitorino um gênio contemporâneo, Chicão, de unhas pintadas, e o da esquerda gremista passou no estágio. Tudo isso para dizer que admiramos muito vocês. Sucesso, Elton de Gravataí. Muito bem. E com essa belíssima e querida mensagem do Elton de Gravataí, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Tenham todos uma... Amanhã a gente se encontra de novo, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.